Saúdo os irmãos com a paz do Senhor e desejo uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia para você que está chegando aí no canal. Seja bem-vindo. Compartilhe essa palavra, abençoe e seja abençoado. Nesse dia de hoje, eu vou deixar uma palavra de Deus para a sua meditação que está escrito no livro de 2ª Epístola do Apóstolo Paulo a Timóteo. Capítulo 2, versículo 19 até o verso 21, que tem como título Exortação à Constância. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são os seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros para desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vasos para honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda a boa obra. Amém, amados? E aqui nós vamos começar a ler um comentário bíblico que fala sobre vasos vazios e vasos cheios, ou seja, vasos de honra e vasos de desonra na casa do Senhor, né? Que vaso você é? Deus quer saber. Aí esse comentário bíblico fala assim: o apóstolo Paulo fala sobre nossa vida espiritual e nos compara a vasos de barro. Um vaso é valoroso pelo aquilo que ele contém e pela sua utilidade. Quando carregamos dentro de nós a presença do Espírito Santo e somos usados por Deus para revelar o seu amor às pessoas, nós nos tornamos vaso de honra quando glorificamos a Deus com a nossa vida, com as nossas atitudes. Também podemos ser comparados a vasos de honra. O vaso de desonra, citado por Paulo, era um recipiente usado para colocar coisas sujas. Podemos compará-los a uma lixeira. Esse tipo de vaso era colocado em lugares discreto ou até escondido. O texto diz que o que determina se o vaso seja honra ou para desonra, e a pureza e a santificação. Aquele que resolver levar uma vida santa seja usado por Deus, pois suas obras estarão repousadas no mundo espiritual. Não adianta pregar uma coisa e viver outra. Fala de pessoas que fingem ser algo que não são. Quem não faz a vontade de Deus é como um vaso de desonra. Então, o comentarista está falando aqui que existe muitas pessoas que se passam por uma coisa, no entanto é outra. Tem pessoas que se acham vasos de honra, mas não é ela que deve achar, e sim o oleiro, e sim as outras pessoas. Nunca diga que você é bom, nunca diga que você é humilde, porque de fato quem é humilde, ele nem sabe que ele é humilde, e muito menos fala que ele é humilde. Mas são as outras pessoas que fazem comentário de nós, as outras pessoas que nos julgam, nos acham pessoas semelhantes a Cristo, pelo nosso modo de viver, pelas nossas atitudes, pela maneira da gente se comportar. Então, quem tem que achar que você é um vaso de honra é o Senhor em primeiro lugar, pelo seu modo de viver, né? Isso vai mostrar que você é um vaso de honra quando você é obediente ao Senhor e escuta a sua voz. Quem é vaso de honra é cheio do Espírito Santo, não se embaraça com as coisas desse mundo, não perde tempo, né, com coisas banais, com coisas fúteis, com discussões, com disse-me-disse. Então, quem é vaso de honra
está cheio do Espírito Santo e a sua mente e seu coração está voltado para Deus, as coisas desse mundo são passageiras, né? É vão. É isso que ele quer dizer. Aí é que ele está falando. Faz a vontade de Deus e como vaso de desonra, não faz a vontade de Deus, é como um vaso de desonra. O seu interior está sujo. Tem pessoas que gostariam muito de serem usadas por Deus, mas não estão dispostas a pagar o preço da santificação, não querem abandonar o pecado. Elas até parece que são vasos tremendamente usados por Deus, mas o seu interior está sujo, imundo, como um sepulcro caiado, né? Por fora eles são bonitos, os vasos, mas por dentro, né? O seu conteúdo, ele está falando que está estragado, está sujo. O pecado, ele traz sujeira para a vida do homem. É isso que ele quer falar. Sujo e imundo como um sepulcro caiado. Parece que são vasos de honra, mas não são. Eles têm desonra, né? Eles desonram o nome de Jesus quando estão longe da vista dos homens e quando estão na presença de Deus, né? Essas pessoas, né, não agradam a Deus, elas estão agradando ao diabo. Por quê? Porque elas não querem dar lugar ao Senhor na sua vida, mas elas querem dar lugar à obra da carne. Então, elas são colocadas de lado, elas são colocadas como vaso de desonra. Você não tem honrado o nome do Senhor. Permita que o amado, o Espírito Santo, transforme hoje o seu caráter. Deus quer te usar, o Senhor quer derramar uma nova unção sobre a sua vida. Ele está falando que há possibilidade de o vaso de desonra se tornar um vaso de honra. Por quê? Porque muitos filhos na fé, muitos homens de Deus que Paulo ganhou, se afastaram do caminho do Senhor. Mas depois eles voltaram, foram vaso de desonra, depois passaram a ser vaso de honra, quando eles se arrependeram do seu pecado e começou a praticar a coisa certa, começou a atender o chamado que Deus tinha para a sua vida, né? Aí aqui ele fala, o Senhor quer derramar uma nova unção sobre sua vida, mas para você, mas para que isso aconteça, você precisa se consagrar a Ele, para parar de fingir ser algo que você não é e tenha uma atitude sincera diante de Deus. Permita que o Senhor quebrante o seu coração para que você se torne verdadeiramente um vaso de honra. Os 4 vasos que está sendo tratado em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 20, segundo a palavra de Deus, todos nós somos vasos escolhidos para diferentes obras, vasos vindo da mesma essência, portanto iguais, apesar da forma diferente de cada um, né? Está falando que existem vasos de várias formas, de vários tamanhos, de várias maneiras, de vários formatos dentro da casa do Senhor, né? E Deus tem um propósito na vida de cada um. Ele está falando aqui, ó, de várias formas diferentes de uso. Nós somos o vaso da mesma massa, ou seja, ninguém é melhor que ninguém. Nesse livro de Timóteo, a gente pode notar 4 tipos de vasos: vasos de ouro, vasos de prata, vasos de barro e vasos de madeira. Então, vamos ver o que a palavra de Deus diz a respeito disso. Ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros para desonra. De sorte que
Se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado, idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Está escrito no livro de 2 Timóteo, segunda epístola de Timóteo, capítulo 2, verso 20 a 21. Aí, essa palavra que eu li, né? Que Paulo está falando que quando o vaso ele é de honra, ele honra o Senhor em tudo, no seu viver, na sua maneira de falar, na sua maneira de agir. Ele é humilde, ele é manso, ele é compreensivo. Ele não é igual às demais pessoas, mas ele procura ser igual ao seu Senhor, ao seu Criador, seguir os passos de Jesus, né? O objetivo do homem de Deus, da mulher de Deus, é se parecer com Jesus, no estilo de vida, né? Na forma de viver, na forma de falar, de se dirigir às outras pessoas, na forma de pregar o Evangelho. Até nisso a gente quer ser parecido com Jesus. E para isso a gente tem que se esvaziar, né? Tem que se esvaziar para que o nosso vaso seja cheio da presença de Deus. É necessário que a gente tire as coisas ruins, as coisas que não agradam a Deus, a sujeira, né? Aí aqui está falando o vaso de ouro. O vaso de ouro tem muito valor financeiro. Ele chama atenção no primeiro olhar, porque é muito lindo, ele brilha, é valoroso. Aqui nós estamos falando dentro da igreja daquela pessoa que se destaca, né? Se aparece, que mostra seus dons, mostra que prega bem, mostra que canta bem, que se veste melhor que os outros, ou seja, quer aparecer mais do que Deus. Porém, nós temos que entender que toda honra e toda glória, aleluia, Jesus, dentro da casa de Deus tem que ser dado a Deus. Os dons vêm de Deus. Então, na verdade, tudo é dele, de Jesus. Os dons, as músicas, o ministério é de Deus, né? Tudo é de Deus, né? A Bíblia diz que tudo é por ele e tudo é para ele. Tudo foi criado para glorificar o nome do Criador de todas as coisas. Então, nada é nosso, né? A gente somos só mordomos, somos só servos do Senhor. Estamos aqui para servi-lo, a serviço do seu reino, a serviço dele, né? Somos ministros do Senhor. Então, a gente faz o que ele manda. A nossa vida tem que ser dirigida pelo Senhor, não por nós mesmos. Porque se a gente for dirigir a nossa vida vai à ruína. É isso que o comentarista quer dizer. Na verdade, tudo é de Jesus. Os dons, as músicas, tudo é dele, né? É de Deus é Deus que nos concede para que ele seja exaltado. Não a nós, né? Mas a ele, não aos homens, mas a Deus. É Deus que tem que ser exaltado na minha maneira de viver, né? Na sua maneira de falar, na sua maneira de se comportar. Nós glorificamos a Deus de várias maneiras. O nome do Senhor é exaltado na nossa vida quando a gente dá um bom testemunho no meio da nossa vizinhança, dentro da igreja, dentro do trabalho, no meio da sociedade. Então, existem várias maneiras de exaltar o nome do Senhor e um bom testemunho é um bom começo para que isso aconteça. E quando nós falamos do vaso de prata, nós se referimos àquela pessoa que está na igreja, mas ela só faz parte da decoração. Ela até tem sua beleza, mas fica muito tempo parado. Então a sujeira o esconde, o seu brilho. E com o tempo, se não for cuidado, esse vaso vai perdendo a beleza, né? Vai impregnando, vai ficando ofuscado, é escuro. É aquela pessoa que
não faz nada para Deus. A pessoa quando estaciona, fica parada, né? Perde o primeiro amor. Já foi um vaso de honra nas mãos do oleiro, na mão do Senhor, mas veio as lutas, veio as tribulações, veio as enfermidades e parou ela. Ela estacionou. Aí ela virou um vaso de prata, está só decorando a casa do Senhor. E não foi para isso que Deus chamou cada um de nós. Deus chamou a gente para ser vaso de barro. E o vaso de barro, ele é para ser moldado todas as vezes que for preciso. Ele é para ter utilidade, né? Tem que ter utilidade, porque a honra é de Deus. E a gente só tem utilidade quando a gente está servindo. Então, o vaso de barro está falando em independência. Está falando de vaso de barro, está falando de fragilidade. E está falando que a gente tem que servir ao Senhor, tem que servir a obra de Deus, tem que servir ao nosso próximo. Nós viemos para servir, não ser servido. Na sua casa, nem fora dela. Essa é aquela pessoa que se ocupa num banco da igreja, só está ali de corpo presente, mas não leva a sério a palavra de Deus, só está ali preenchendo um espaço. Então, existem pessoas que estão assim, infelizmente, né? Estacionou a sua vida espiritual. E Deus não quer isso. O vaso vazio não serve para nada. O vaso tem que estar cheio, o vaso tem que ter utilidade, porque Deus te criou com um propósito. Deus te criou para que você cumpra uma missão. Deus não colocou eu e você no mundo à toa, para a gente viver de qualquer maneira, fazer o que quer. Não, o nosso querer tem que ficar de lado e na nossa vida tem que predominar a vontade do Criador. Por quê? Porque nós temos que ter utilidade. Nós somos vasos de barro na mão do oleiro. Então, Ele faz da gente como quer. Quem manda na nossa vida é Deus. Se o dono da tua vida é Deus, se Deus é Senhor, né? Ele é Senhor da tua vida, você é servo e Ele é Senhor, então a gente recebe as ordens dEle e a gente cumpre com amor, com alegria, né? Com ânimo, com vontade, com prazer. Aí agora ele vai falar do vaso de madeira. A gente sabe que madeira é um elemento da natureza, mas este mesmo elemento da natureza não resiste às ações do tempo. A ação da própria natureza, ele envelhece e perde a aparência em pouco tempo. Esse é aquele tipo de pessoa dentro da igreja que já não é mais, que quando estava no primeiro amor. Então, esse aqui já perdeu o primeiro amor, né? Há muito tempo. Aí, aqui a Bíblia falando. Fazia muita coisa, fazia a obra sem medir esforços, com ânimo e vigor e amor e vontade. Porém, vindo a luta, vindo as dificuldades, não resiste e envelhece na fé e vai se rachando, aparecendo, apodrecendo, ele fica parado e sem utilidade nenhuma. Você sabe que a madeira, qualquer fogo que vem, queima ela e estraga. Esse tipo de vaso é uma pessoa que não consegue resistir à luta, não consegue resistir às tentações. Qualquer coisa ela se enfraquece, ela se esmurece e desiste da igreja. Está sempre saindo, voltando, nunca consegue se firmar. Então, o vaso de madeira, ele está falando que são aquelas pessoas que não têm um pé firme na casa do Senhor. É o crente, mais ou menos, que ele quer dizer Raimundo, que é um pé na igreja e um pé no mundo. São pessoas que não conseguem, né? Existem pessoas assim, a gente conhece, que não consegue se firmar na casa do Senhor. Não consegue colocar a planta dos seus pés dentro da casa do Senhor, ou seja, está lá, tem um compromisso, está aliançado com as coisas de Deus. Não consegue, por quê? Porque o mundo é atrativo. O mundo para ela é um prato cheio, é um prato de leitinha. Elas não têm o coração inclinado, voltado, né, para Deus. Então essas pessoas são um vaso de madeira, são vulneráveis.
quando vem o fogo, quando vem a prova, né? Porque a Bíblia diz que nossas obras também vão ser passadas pelo fogo, né? E elas vão ser ou reprovadas ou aprovadas. Então, cabe a nós fazer com excelência, né? Eu me preocupo muito com isso. Cabe a nós fazer tudo que a gente for fazer da melhor forma possível, da melhor maneira, né? Eu sou líder das senhoras na minha igreja, onde eu congrego, do louvor. Eu me preocupo em entregar ao Senhor o melhor louvor, a melhor adoração. E para isso eu me dedico, para isso eu busco, para isso eu me entrego, eu estudo, né? Para estar aqui hoje foi necessário eu entregue um estudo, né? Passei uma parte do dia estudando para que essa palavra ela viesse ser entregue com excelência, da melhor forma possível, da melhor maneira. Então, tudo que a gente for fazer para o Senhor, a gente tem que dar o melhor, fazer o melhor, né? Porque Ele entregou o melhor para nós, que foi o seu Filho amado Jesus, né? O seu melhor, muitas das vezes, você acha que é pouco, mas entregue esse pouco a si mesmo para Jesus. Entregue, porque você vai receber a recompensa, né? Então, faça o melhor. Se você tem um chamado de Deus na área do louvor, entregue a sua melhor adoração, não aos homens, né? Os homens não são merecedores da nossa adoração, da adoração, mas quem é merecedor da adoração é o dono de todas as coisas, é o dono do céu e da terra, é o Senhor dos exércitos. Então é a Ele que nós temos que entregar como cheiro suave a adoração. Isso deixa o diabo indignado quando ele vê você adorando o Senhor. Porém, os céus se abrem quando o homem está adorando a Deus em espírito e em verdade. Há curas, há milagre, as barreiras são lançadas por terra, né? São destruídas através do louvor. A gente sabe que o louvor ele surta um efeito no mundo espiritual. A oração é alimento, é fortalecimento, é comunhão, é intimidade, a intercessão. Então, quem tem um ministério de intercessão, continue. Você é abençoado, né? Você é um privilegiado de ser chamado por Deus para interceder pelas nações, os povos, as raças, as línguas. Continue enchendo a sua vida da presença de Deus, enchendo o seu vaso. Quando ele fala o vaso, somos nós, é o nosso corpo físico. Somos o vaso de barro nas mãos do oleiro, porque nós fomos construídos do barro. Deus, quando fez Adão, ele fez do barro. Então, essa é a nossa matéria-prima. Nós somos barro nas mãos do oleiro, né? E o que nós temos de precioso, que é o tesouro que habita dentro de nós, é a presença de Deus. Aí aqui fala, ela nunca consegue se firmar. Por que essas pessoas que são vasos de madeira, elas não conseguem se firmar? Porque o seu coração não está firmado em Deus, não está firmado na palavra de Deus, nas coisas do alto, nas coisas de cima, mas sim nas coisas de baixo. Então é por isso que elas não conseguem servir ao Senhor de fato como deve ser. Mas vamos orar por todas essas pessoas que se sentem fracas, por todas essas pessoas que não têm força, né? Vamos orar pelos vasos de ouro, para que eles se tornem barro, né? E Deus fique no centro da sua vida. Vamos orar para os vasos de prata, para que ele fique barro também. E vamos orar pelos vasos de madeira, para que ele se torne barro de verdade, nas mãos do Senhor, né? A oração de um justo muito vale em seu efeito. Na oração do justo move a mão de Deus. Nós cremos assim. Aí aqui fala, finalmente o vaso de barro onde a gente queria chegar. O vaso de barro ele é feito com as próprias mãos do oleiro, que a molda conforme parece bem a ele. Se ele quebrar, né? Tá falando, se ele quebrar o vaso, né? O oleiro pega e faz de novo. Quantas vezes forem necessárias, Deus está à procura de vasos de barro, pessoas simples, que possam carregar os dons maravilhosos,
que o Espírito Santo tem sem reservas para entregar na vida de cada um, o azeite, né? A unção, o poder de Deus, sem chamar para a atenção. Ele está falando aqui que Deus quer que você seja um vaso de barro, porque o vaso de barro ele não tem beleza, né? Ele não chama a atenção. Mas a beleza do vaso de barro é o conteúdo que ele carrega em si, que é a presença de Deus. Muitos querem ser ouro e prata, querem se mostrar, aparecer, mas esse não é o plano de Deus, né? Esse não é o plano de Deus. Para Deus não importa a formosura, não importa o exterior, e sim o interior, né? Foi assim que Deus olhou para Davi, quando Deus olhou para a casa de Jessé, no meio de tantos filhos que Jessé tinha, Deus olhou para o pequeno Davi, que era pastor de ovelha, estava lá no campo, abandonado, né? Estava lá tomando conta das ovelhinhas, muitas das vezes rejeitado, abandonado pelos seus irmãos, desprezado. Mas Deus conhecia o coração de Davi, era quebrantado, era voltado para o céu, era voltado para o Senhor, porque Deus sabia que todas as vezes que Davi cometesse suas falhas, seus erros, ele ia rasgar seu coração de verdade, se arrepender daquele ato e não voltar a praticá-lo mais. Então é isso que Deus quer dos vasos de barro, que ele sempre se quebre nas mãos do oleiro, quantas vezes for necessário, para que ele faça um vaso novo. Deus quer fazer da tua vida um vaso novo, porque quando a pessoa ela é maleável, ela é flexível, é fácil de Deus trabalhar. Assim é o barro é maleável e flexível. Agora tem pessoas que é duro, né? É resistente. Não deixa Deus trabalhar na sua vida, coloca dificuldade, barreira, então essas pessoas só vão sofrer, né? Deus está falando contigo hoje, eu quero trabalhar na tua vida, eu quero te fazer um vaso de honra, um vaso cheio da minha glória, da minha presença. Basta você abrir a porta do teu coração, deixar eu trabalhar em ti da minha forma, da minha maneira, que muitas das vezes não é compreendida pelo homem. Mas a maneira de Deus trabalhar em nós, por mais diferente, né, que seja da nossa, ela sempre será melhor. Sim, o interior é o que importa para Ele. E é o que está dentro do interior, é que, aleluia, Ele carrega. Agora eu te pergunto, qual é o tipo de vaso que você é? Cheio de Deus ou vazio? Ou até mesmo qual é o tipo de vaso que você deseja ser na casa de Deus? Vaso de honra ou desonra? Eu acredito que o vazio nos acompanha desde a queda do homem até Deus. Chega na vida do homem e preenche esse vazio com a sua poderosa presença. Há um vazio na vida do homem sem Deus que ele tenta preencher esse buraco dentro de si com muitas coisas, muitas e tantas coisas, né? Drogas, sexo. A gente sabe que o vazio que há na vida do homem, o homem tenta colocar tanta coisa para preencher como se tivesse um buraco dentro dele. O homem sem Deus é como se tivesse um buraco dentro dele. Aí ele tenta tapar aquele buraco, né? Ele tenta preencher aquele buraco, aquele espaço com droga, com sexo, com prostituição, com vícios, com bebida, tantas coisas, né? E não consegue, porque aquele vazio que há no coração do homem é do tamanho de Deus, só Ele preenche, né? Ele tenta tantas coisas, mas não consegue até preenchê-lo e não consegue. Sabe por quê? Porque na verdade só Deus pode ajudá-lo a resolver esse problema com a sua existência dentro desse ser humano, chamada vaso de barro. Tem gente que tem tudo e não tem nada, porque o principal é Jesus na vida do homem.
É trabalhoso, né? Ele está falando que o principal é Jesus na vida do homem. Ele está falando que é trabalhoso se chegar até Jesus, conseguir Jesus, né? Não trabalhoso da parte de Deus. Ele está falando que é trabalhoso da parte do homem, porque o homem é muito difícil, o homem ele é muito resistente às coisas de Deus. Então é muito trabalhoso nesse sentido que ele está dizendo do homem se chegar a Deus. O homem coloca muitos obstáculos, muitas barreiras, dá muito não para Deus e Deus fica sempre insistindo, mostrando o caminho que ele tem que andar, o caminho de santidade, o caminho que vai para o céu. A porta é estreita. Porta estreita está dizendo renúncia, separação, né? Santidade significa separação. Encontrar Jesus, achá-lo, porque tudo que vale a pena, ele está falando, custa caro, né? Tudo que vale a pena custa caro. Então, encontrar Jesus é um tesouro tão valioso, é um tesouro tão precioso, de um valor tão estimado, tão grande. É por isso que é caro. E quando a gente encontra esse tesouro, a gente não pode se desfazer dele por nada. Não pode perder ele por nada. Não pode deixar o adversário da nossa alma roubar esse tesouro de nós, que é a palavra de Deus, né? Juntamente com a presença dele dentro de nós. Assim foi a nossa convenção. Foi difícil. Foi cara de nós para Deus. E como é fácil perder tudo, ele está falando, na medida que foi tão difícil conquistar tudo isso, né? Se a gente não tiver cuidado, é fácil perder tudo isso, né? E como foi fácil, como é fácil perder tudo isso, como é fácil de um dia, como é fácil de um dia para o outro voltar para a estaca zero, e o vazio nos ronda sempre. Ele está falando que o vazio pode voltar, tudo pode voltar de novo. A gente pode voltar à estaca zero se a gente não vigiar, né? Se a gente não pedir a Deus para sondar o nosso coração. A gente tem que estar sempre se examinando, procurando a ver como é que está a nossa vida diante de Deus, né? Diante dos homens. A gente tem que procurar sempre estar tirando da nossa vida aqueles resíduos, aquelas amarguras, aquela tristeza que a gente guardou no coração, aquela mágoa, aquele ressentimento, tem que ir tirando. Isso é sujeira, isso é pecado, tem que jogar na lata do lixo. Então é isso que ele está falando, porque senão a gente volta à estaca zero, senão a gente volta às mesmas práticas, ao mesmo vômito. O cachorro, ele volta a comer o mesmo vômito, ou seja, a gente volta a pecar, a fazer de novo tudo de errado que a gente fazia, se a gente não procurar ser um vaso cheio do Espírito Santo de Deus. A gente tem que estar sempre cheio de Deus. Nós estamos vivendo o último momento, a última hora, a volta de Cristo. Então a gente tem que estar preparado, porque Jesus vem buscar uma igreja preparada. A igreja despreparada vai ser a que vai ficar, né? A noivas prudente, a Bíblia fala, as nécias e as prudentes. Então nós temos que ser prudentes. Para a gente ser prudente, a gente tem que estar sempre de prontidão e vigilância, atentos, preparados, com as vestes limpas, com óleo na cabeça, andar em santidade, né? Andar em vigilância, percebido, ter cuidado com as amizades, cuidado com a maneira de falar, de colocar as palavras. Então é isso que ele está falando. Aí ele fala, profere. Ele está falando, não, para esse vaso estar cheio de Deus, a oração mais sábia é, Senhor, mais de ti e menos de mim, né? Deus criou o homem para a sua relação íntima e pessoal com ele, né? Ele está falando para que a nossa oração diante de Deus, para que a nossa vida seja perfeita, seja como um cheiro suave, uma oferta agradável diante das narinas do Senhor. A gente tem que incluir isso em nossa oração. Senhor, mais de ti e menos de mim. Temos que se esvaziar, né? Se esvaziar,
Todos os dias a gente tem que procurar tirar da nossa vida aquilo que desagrada ao Senhor, aquilo que vai de encontro à palavra de Deus. Então é isso que o escritor está falando. Aqui a fala. Para sua relação íntima e pessoal com o seu Criador, porque Deus te ama. E a intenção desse Pai é se revelar aos homens em Cristo Jesus. Amém? E aqui termina o comentário bíblico que nós vamos entrar para a palavra de Deus. Na segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 19 até o 21, que fala assim: Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. Então, todos nós que aceitamos Jesus, nós recebemos o selo do Espírito Santo em nossa vida. Então, Deus conhece a cada um dos que são seus. Os que são seus estão reservados, estão guardados, estão longe das práticas desse mundo. É isso que ele está falando. Não se mistura, né? Não se corrompe com as coisas desse mundo. Verso 20 fala: ora, isso é Paulo falando, né? Paulo passando essa instrução para Timóteo, porque Paulo, nessa época que ele estava preso em Roma, porque Nero colocou fogo na cidade de Roma, né? Ele sentiu prazer em fazer aquilo ali, porque, segundo os estudiosos, ele era uma pessoa descontrolada, um maníaco, né? Uma pessoa diabólica, né? Faz o mal e sente prazer no que fala, no que faz. Ele era perverso. Então, ele colocou fogo em Roma e jogou a culpa em cima dos cristãos. E Paulo, como estava lá, fazendo a obra de Deus, foi preso, né? Ele foi preso e da prisão ele enviou essa carta para Timóteo, né? Que era seu filho na fé, que ele amava muito em Cristo Jesus. Esse filho, essa alma, essa vida que ele tinha ganhado para Jesus. E ele era pastor da igreja em Éfeso. Então ele estava passando sérias instruções, porque ele já sabia que ele ia partir, né? Nós sabemos quando a gente está preparado. A gente, quando tem comunhão com Deus, quando a nossa vida está cheia do Espírito Santo, assim como a de Moisés, a labra subierga, ele sabia o dia que ele ia partir. Tanto que ele falou para Josué: eu vou subir, mas eu vou passar toda a responsabilidade desse povo para tu ser líder, para tu conduzir esse povo, né? Porque eu vou subir, tu vai ser meu sucessor e eu não vou descer mais. Então, o homem, quando ele tem uma comunhão íntima e profunda com Deus, ele sabe o dia que ele vai partir dessa terra, porque o Espírito Santo de Deus testifica dentro dele, fala dentro dele. Prepara-te, né? Prepara-te para se encontrar com o oleiro. Então a gente sabe quando o nosso dia está chegando de partir, a gente sabe, porque Deus ele sempre avisa, né? Ele avisa aos seus. Quem tem comunhão com Deus sabe. Eu já vi muito testemunho a respeito disso, de mulheres de Deus que ia partir e ela realizou o último culto na sua casa, se despedindo dos irmãos em Cristo Jesus, porque Jesus já havia falado com ela que iria lhe levar para um lugar melhor, né? Então nós devemos aguardar esse dia. Enquanto esse momento não chega, nosso vaso tem que estar cheio de azeite, cheio da presença do Espírito Santo de Deus. E para isso a gente tem que ter uma vida consagrada ao Senhor, uma vida de jejum, de oração, de busca, leitura da palavra, de renúncia, de se esvaziar, para que o poder de Deus se aperfeiçoe em nossas fraquezas. E era isso que Paulo queria transmitir para o jovem Timóteo, o jovem pastor. Verso 20 fala: ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra e outros para desonra. Então Paulo estava falando que quando a pessoa ela está cheia do Espírito Santo de Deus, ela não tem tempo para andar com fofoca,
A labra subiere, quando a pessoa está cheia do Espírito Santo de Deus, ela não tem tempo para jogar seu tempo fora, desperdiçar seu tempo com coisas à toa, com coisas vãs e banais, mas ela dedica cada minuto da sua vida em servir o Senhor, né? Principalmente quando a gente está no primeiro amor, a gente tem um amor tão grande por Deus, é um amor tão forte, tão imenso, que a gente quer dedicar o nosso tudo para Deus. Toda a nossa vida a gente quer derramar aos pés do Senhor, né? A nossa vida tem que ser como um vaso, como aquele vaso de alabastro que a mulher pegou. Era o vaso, era o que ela tinha de mais precioso na sua vida, na sua casa. E ela pegou aquele vaso de alabastro e derramou aos pés de Jesus. Assim tem que ser cada um de nós. A gente tem que derramar a nossa vida como aquele vaso de alabastro aos pés do Senhor, a serviço do reino. Quando a gente está cheio do Espírito Santo de Deus, Paulo estava transmitindo isso para o jovem Timóteo, né? O ministério de Paulo durou aproximadamente 30 anos, eu já falei sobre isso aqui no canal, e toda a sua vida, né, foi dedicada ao Senhor a partir do momento que ele nasceu de novo, porque Paulo, no começo da sua vida, ele começou aprendendo a palavra de Deus. Ele só conhecia a lei, ele aplicava a lei de forma severa, de forma dura, né? Ele cortava na carne, ele perseguia os cristãos, ele matava, como está escrito aqui na palavra de Deus. Ele fazia coisas que desagradavam o Senhor, coisas horrendas. Está escrito aqui no livro de Atos 9, Atos 9, capítulo 15. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então, outrora, Paulo era um vaso de desonra, porque ele não conhecia Jesus, ele não conhecia o evangelho verdadeiro, ele só conhecia a letra, né? E a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então é assim que cada um de nós temos que ser. Nós temos que conhecer o Espírito e andar nele. E a partir do momento que Paulo ele teve esse encontro com Jesus, a caminho de Damasco, e perseguindo os cristãos, ele caiu com o rosto em terra e ali um foco de luz o cercou. Ele ficou cego por 3 dias e ali começou o processo. Então, ele padeceu muito, ele se converteu a Jesus, ao Evangelho. Ele era um judeu, se não me engano, ele era judeu. E ele, eu não estou lembrada se ele era judeu, né? Não estou lembrada, mas eu acho que ele era judeu. Enfim, ele começou a pregar para os judeus e ele começou a anunciar a palavra de Deus, e ele foi perseguido, ele foi chicoteado, ele foi maltratado, pisado, porque ele era um vaso de honra. Ele sabia o valor que tinha em pregar o Evangelho e em viver, né, uma vida de renúncia, uma vida de entrega, em ser cheio do Espírito Santo. Quando nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, a gente não se preocupa com afronta, com calúnias, com perseguição, com mentiras, com o mal que os outros nos fazem, porque a gente está cheio de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Então, aquilo que as pessoas fazem com nós não surte nem efeito, porque o que está dentro de nós é quem sustenta a nossa vida, é quem nos põe de pé. É isso que Paulo queria transmitir, né, através da palavra de Deus ao jovem Timóteo, que ele passasse para a igreja. Mas também Paulo está falando de pessoas que vasos de desonra, pessoas que não são cheias do Espírito Santo, mas vasos que são vazios. E a pessoa, quando ela é vazio, ela coloca qualquer coisa na vida dela. Pessoas vazias são pessoas à toa. Pessoas vazias, elas erram, elas fazem o mal e nem sabem que está fazendo aquilo com prazer. Elas têm prazer em fofoca, em mentira. Ela ocupa a sua vida com coisas que não deveria, com coisas vãs e banais. Pessoas vazias são mexeriqueiras, são mentirosas, são trapaceiras, são ignorantes,
né? Por quê? Porque a sua vida é vazia. E quando o homem ele é vazio de Deus, ele está perdido, ele é uma pessoa perdida, sem rumo. Qualquer caminho, né, é um caminho para ele, qualquer caminho ele vai. Qualquer caminho é um caminho de perdição. Por quê? Porque ele é uma pessoa vazia. Uma pessoa vazia, ela é uma pessoa sem direção. É isso que Paulo quer falar. E esses vasos de ouro, como eu falei aqui no comentário bíblico, são pessoas que querem a honra de Deus para si, querem aparecer e não deixar Deus aparecer, né? Esses vasos, para Deus, Deus não quer. Para Deus, Deus não quer, não serve. Por quê? Porque eles não deixam Deus usar eles, mas eles querem usar a palavra de Deus, né? Para ter proveito. Vasos de pau, de madeira, são pessoas fragilizadas, pessoas fracas, né? E os vasos de prata são pessoas que estão estacionadas, enferrujadas, né? Na casa do Senhor. Estão ali ocupando um banco, preenchendo um banco. Elas não fazem nada, nem incentivam as outras pessoas, né? E a Bíblia diz que nós temos que servir, não ser servido. Já o vaso de barro, ele pode ser quebrado quantas vezes for, porque o seu perfume é o que ele tem de mais precioso que tem, é o perfume. E antigamente os vasos, ele era assim, eles tinham uma utilidade. No tempo de Cristo, os vasos ele era usado para colocar perfume, para colocar azeite, né? Para colocar coisas de valor, joias, água, né? Serviam como cofre na época. Então os vasos, né? Eles tinham várias utilidades. Aí Deus, aí está falando aqui, Deus quer que nós sejamos vasos de barro. A glória é dele, por mais que Deus te use, por mais que Deus te capacite, por mais que Deus te favoreça, Deus quer que você saiba que tudo é dele, a glória é dele. Então a gente não deve se gabar, se honrar, porque Deus usa a gente demais, porque Deus usa a gente de menos, ou porque Deus não nos usa. A gente tem que se colocar na posição de vaso de barro. E o vaso de barro ele é humilde, ele é frágil, ele é dependente, ele está no centro da vontade de Deus, ele não faz a sua vontade, o seu querer, mas sim o seu dono é que tem poder sobre a sua vida, que é o oleiro. Verso 21 fala, de sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vasos para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Esse é o vaso que Deus quer usar na casa do Senhor. O vaso que não tem destaque, mas o vaso que deixa que a honra e o destaque seja para o seu Senhor, seja para aquele que o serve, né? Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor, né? São aqueles vasos que ninguém vê, mas eles estão ali trabalhando nos bastidores, na obra de Deus. Aquelas pessoas que enchem o filtro, têm um valor para Deus, o que varre a casa do Senhor, o que louva na casa do Senhor. Todos os vasos na casa do Senhor têm valor para Deus, têm utilidade. Aqueles vasos que o oleiro se utiliza dele, que Deus trabalha com eles, né? Então essas pessoas, por menor que sejam, mas elas têm valor na casa do Senhor. Então a gente deve honrá-las, orar por elas, né? Glorificar a Deus pela sua vida, né? Aí é que ele está falando. Destas coisas será vaso para a honra, santificado, idôneo. A palavra idôneo significa adequado, ele tem competência, pessoas que ocupam um cargo na casa do Senhor e faz tudo com excelência, porque é uma pessoa de confiança, é uma pessoa honesta, é uma pessoa íntegra. Quando a pessoa é idônea e ela ocupa um cargo, ela vai ser sempre um ancião ou um jovem. Quando ela é uma pessoa idônea, ela é uma pessoa íntegra, ele está falando, uma pessoa adequada, uma pessoa que você pode colocar algo na mão dela que ela vai executar aquilo ali de forma certa, com excelência, para uso do Senhor e preparado para toda boa obra.
No começo da minha fé, eu morei na casa de uma irmã, de uma senhora. Nesse período eu estava em libertação, porque eu saí do alcoolismo, eu bebia muito e Jesus me arrancou deste mundo do alcoolismo. Então, eu fiquei lá, servindo ela, levando a sua bolsa, limpando a sua casa, para que eu aprendesse, eu que tinha muita sede das coisas de Deus, de aprender as coisas de Deus, né? Novo convertido é assim, ele tem muita sede das coisas de Deus. Mas a Bíblia está nos exortando aqui que a gente não pode perder essa sede das coisas de Deus. Mesmo tendo muito tempo de crente ou não, a gente nunca pode perder essa sede, essa vontade de conhecer e conhecer mais e mais ao Senhor. Porque a palavra de Deus ela é uma fonte de água jorrando dentro de nós. Então sempre tem águas vivas, águas novas, coisas novas reservadas para nós. Nessa época eu tinha muita sede, muita fome de Deus e eu morava na casa do Senhor e Deus usava essa senhora como um vaso de honra. Mas ela era uma pessoa humilde, simples, analfabeta de pai e de mãe. E Deus falava com ela poderosamente, ensinou ela a ler, ensinou ela a escrever. Ela foi para a África, a irmã Jacira, que eu morei com ela, abriu a Assembleia de Deus, né, a igreja, ela é missionária, e ela abriu a igreja, a Assembleia de Deus na África, ganhou muitos feiticeiros e bruxos para Jesus, mas era uma pessoa simples, desapegada das coisas materiais. Ganhou um carro e lá mesmo ela deixou. Então, isso aí é um testemunho, um exemplo que a gente tem que aplicar na nossa vida. Nossa vida aqui é passageira, então nós temos um tempo, né? Há um tempo no relógio de Deus, há um tempo determinado para cada um de nós aqui na terra, né? Então nós estamos numa fila invisível, a qualquer hora Deus nos chama, então nós temos que estar preparados, nosso vaso tem que estar cheio, nós temos que ter reserva, né? Reserva de azeite, uma vida de comunhão, de intimidade, de fogo, de força, de graça, de ânimo, de vigor, né? Por mais fraco que você esteja nesse dia de hoje, comece a clamar, comece a adorar o Senhor, a invocar o seu nome, pedir ajuda, socorro, que Deus ele vai cuidar de ti. Então Deus quer que você saiba nesse dia de hoje que você não está só. Você é um vaso do Senhor, um vaso precioso. Muitas das vezes você estacionou, parou, não tem forças para caminhar, mas Deus hoje, Ele quer restaurar todas as suas forças, porque Ele é fiel. Ele é fiel, como está falando aqui em 2 Timóteo. Em 2 Timóteo, capítulo 2, o apóstolo Paulo compara o cristão a um soldado, um atleta, a um lavrador. Eu tenho percebido que muitos cristãos não têm crescido em Cristo na fé, no desenvolvimento do Evangelho em suas vidas, simplesmente porque lhe faltam a referência correta. E nesse capítulo, o apóstolo Paulo nos apresenta exatamente a referência correta para uma fé produtiva e frutífera em Cristo Jesus. Assim, esse vídeo, assista esse vídeo até o final, que você vai gostar. Na casa de Deus, que é a igreja, havia 2 tipos de vasos. As pessoas em Éfeso, essa figura de vaso era no 1º século. Então aqui ele está falando que Paulo usa muito essa figura de vaso, porque os vasos antigamente é uma figura simples, é uma figura de linguagem simples que Paulo está usando, assim como Cristo fazia, né? Cristo ele sempre usava uma linguagem terrena para falar com os homens, depois ele aplicava no sentido espiritual, ou seja, ele trazia as coisas de cima para baixo. E os homens entendiam de forma clara aquilo que Jesus estava lhe falando. Então a gente tem que ter uma vida frutífera. Quando a gente
está cheio do Espírito Santo, a gente consegue ganhar outras pessoas, influenciar para que outras pessoas sigam esse mesmo caminho, aceite Jesus, saia do pecado, mude de vida, né? Crie uma nova rota em Cristo Jesus, né? Siga essa nova rota em Cristo, siga esse caminho em Cristo, porque esse caminho vai dar no céu. O único caminho que vai dar no céu se chama Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele, né? Então, Jesus é o caminho que nos leva ao céu. E quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente consegue frutificar, dar bons frutos, né? Como Paulo dedicou todo o seu ministério a frutificar, ganhar almas, abrir igreja, né? Fazer a obra de Deus com dedicação, com zelo, com amor, com verdade. Assim devemos ser cada um de nós, usar as ferramentas, aquilo que Deus nos deu para glorificar o seu nome, para seu reino, né? E aqui nós vamos trazer agora o resumo da palavra de Deus, a conclusão que fala: vaso de ouro, quer ser destaque em tudo que faz, são pessoas duras e difíceis de ser trabalhada. Vaso de prata, está apagado e sem cor, não faz nada para Deus. Estacionou. São pessoas que estacionou a sua vida completamente. Idôneo. Idôneo significa adequado, tem competência para ocupar algum cargo. Confiança, honesto, íntegro. Vasos de madeira. Perdeu o primeiro amor e não tem mais força para servir a Deus e não resiste ao fogo, ou seja, às lutas, né? A utilidade dos vasos antigamente, na época de Cristo. Eles eram usados para perfume, guardar perfume caríssimo, de extrema importância, né? As autoridades, as pessoas da época guardavam em vasos, né? Esses vasos, eles tinham uma utilidade, eles eram usados para guardar perfume, né? Como aquele vaso de alabastro que aquela mulher quebrou nos pés de Jesus, e era muito caro o conteúdo que tinha, mas ela entregou tudo para Jesus, né? Assim devemos ser cada um de nós, entregar o nosso tudo, toda a nossa vida, dedicar a Jesus. Como é bom entregar tudo para Jesus, né? Deixar Ele ficar no centro da nossa vida, da nossa vontade, das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Então, os vasos antigamente ele era usado para guardar perfume, azeite, joias, dinheiro. Eles eram tipo um cofre, né? Quando se guardava dinheiro nesses vasos de barro, ele era tipo um cofre na época. E também água. Aí aqui fala, vaso de barro. Esse sim resiste a temperaturas altíssimas no fogo. São pessoas fáceis de lidar. Deus usa como quer, porque afinal o seu tesouro está dentro do vaso de barro, que é Jesus. Né? São pessoas que são fáceis de lidar quando são repreendidas, e muitas das vezes nem são repreendidas, né? Porque elas procuram andar nos caminhos do Senhor. E quando esses vasos de barro são repreendidos, são ovelhas, né? E não bodes. Quem é ovelha, ele baixa a cabeça e dá sua mão ao palmatório e aceita que está errado, né? Vasos cheios são pessoas que estão disponíveis a ouvir a voz de Deus e obedecê-la. Glória a Deus. E vasos vazios não ouvem a voz de Deus há muito tempo, porque a sujeira do pecado não a deixa ouvir, né? Então, pessoas que são vazias, elas estão com sujeiras, né? Outras coisas, né? Ocuparam a sua vida, né? Colocaram coisas que não deveriam em primeiro lugar na sua vida. Colocaram o pecado, colocaram a obra da carne, os desejos, desígnios do seu coração. Então, o vazio que tinha no seu coração, ela colocou esse tipo de coisa, né? Que ele está falando aqui que é sujeira. Vamos orar agora.
Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora eu quero te pedir perdão por pensamento, palavras e obra. E eu quero pedir ao Senhor que visite cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, que está aí do outro lado. Eu não conheço, mas o Senhor conhece a necessidade de cada um, Senhor, desses vasos. Visita esses vasos de prata, de ouro, de barro, de madeira. Transforma todos em vasos de barro para a glória do Teu nome. Vai transformando o caráter, vai transformando a vida espiritual. Vai entrando nessa batalha, vai trazendo a cura da alma, a cura do corpo físico, do espírito, da mente, trazendo a solução para esse problema, para essa causa. Repreenda as obras de bruxaria, de feitiçaria, os dardos, as setas, as lanças, toda fúria do inimigo, todo projeto do diabo seja lançado por terra nessa hora. Senhor, vai libertando essa mulher, esse homem da cegueira espiritual, da religiosidade. Ensina esse homem, essa mulher a ser um verdadeiro adorador, adorador da Tua palavra, do Teu Espírito, do Teu querer, do Teu direcionamento, Pai. Abra os olhos do cego. Abra os olhos daqueles, Senhor, que estão caídos sem força, dá graça, dá ânimo. Visita os enfermos, doentes. Visita aqueles que estão no presídio. Visita cada um dos teus vasos, Pai. Os teus vasos de barro, ó grande oleiro. Vai moldando, vai colocando nesta roda e vai trabalhando. Vai forjando o caráter deste homem. Vai forjando o caráter dessa mulher, vai santificando, vai purificando, para que teu nome venha ser glorificado na vida dele, dela. Em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço, porque no teu sangue há poder, no teu nome há poder. Amém.